queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20, e nós leremos dos versículos 17 até o versículo 28. Mateus 20, versículo 17 até o 28. O título dessa mensagem é A Vocação de Ser Discípulo. A palavra do Senhor diz bem assim: Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouça, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles condenarão à morte e entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitando e o crucifixem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que, no seu reino, os meus 2 filhos se sentem em lugares de honra, ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber o cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então, Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entretanto, dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou estes lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governadores deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem a sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Bom, hoje chegamos no capítulo final da nossa minissérie, intitulada Chamados para Servir, cujo objetivo principal é nós compreendermos e trabalharmos sobre a principal função ou a principal vocação de um discípulo de Jesus de Nazaré. Nas últimas semanas nós fomos convidados e nós fomos confrontados a compreender o verdadeiro papel de um discípulo. Sim, nós compreendemos que o verdadeiro papel ou o verdadeiro lugar de um discípulo é servindo dentro do reino de Deus. E nós vimos que nós somos incompletos para a glória de Deus, conforme a mensagem da última semana. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a vocação de ser discípulo. E convenhamos, esse termo vocação ultimamente está fora de moda. Esse termo, ou essa terminologia, vocação, ela tem sido perdida nos dias atuais. Atualmente, na nossa sociedade que nós vivemos, esse termo tem sido dissolvido, ou nós vemos uma grande força, ou um grande trabalho para tentar desconstruir esse tipo de conceito. Como resultado desse tipo de pensamento, nós vemos que muitas pessoas já não compreendem qual é a sua vocação. Sim, elas vivem uma vida, ou totalmente a sua fé sem propósito, ou uma vida de uma forma frustrada. Basta observar os jovens hoje em dia. Ninguém quer ir para o mercado de trabalho, todo mundo quer viver somente das redes sociais. E quando eles entram em contato com o mercado de trabalho, entram em contato com a mentalidade que será necessário ser CLT, eles entram em um grande dilema, entram em uma grande frustração. Conforme nós conversamos nas últimas semanas, o termo vocação, ele vem do latim, que significa vocare. Sim, a palavra vocare significa vocação. E ela está relacionada a uma atividade, ou uma profissão, ou até mesmo um ofício divino. Então,
a vocação está atrelada a esses campos. Porém, hoje em dia, as pessoas só pensam no campo do trabalho. E quando elas pensam no campo do trabalho, entram no campo da frustração. E convenhamos, hoje é domingo. E provavelmente quando você chegar no domingo à noite e ouvir aquela musiquinha do Fantástico, para quem ouve ou assiste o Fantástico, já bate aquele desespero. Meu Deus, amanhã é trabalho de novo. Segunda-feira é metrô lotado, é trânsito no Paço de São Bernardo, é aquele busão lotado que as pessoas não conseguem ficar dentro. E já começa a vir aquele calafrio. Então essa questão de você ter que se confrontar com a questão do trabalho, já bate uma grande angústia ou um grande desespero. E uma das questões que mais minam essa nossa compreensão, ou essa questão sobre o trabalho, está ligado ao nosso próprio ego. Sim, o nosso próprio ego, ele atrapalha na nossa compreensão sobre o qual é a nossa vocação. O egoísmo é uma das doenças mais destrutivas para a vida humana. Sim, absolutamente ninguém está imune de sofrer desse mal. Sim, eu e você sofrem problemas por conta do nosso ego. Somente Cristo estava imune a isso. O único ser humano que estava imune por sofrer sobre questões egoístas é o próprio Senhor Jesus. Nosso ego acaba minando os objetivos da nossa jornada. Ele acaba matando a nossa verdadeira identidade, pois ele nos faz pensar exclusivamente em nós mesmos. Sim, quantas brigas nós vemos no campo de trabalho, ou até mesmo em ministérios da igreja, que estão embasadas em questões egoístas, estão embasadas em questões para agradar o seu próprio nariz. A gente vive uma época que aquilo que nós fazemos é mais importante do que aquilo que nós deveríamos fazer ou exercer. E muitas vezes a gente só pensa no nosso campo, nós só pensamos no nosso quadrado. Algumas semanas o Samir trabalhou a importância de nós compreendermos e estarmos cada um no nosso quadrado, porém, muitas vezes a gente quer perfumar demais o nosso quadrado e esquecemos o quadrado do outro. E vivemos somente com aquilo que nos cabe e tentamos minar aquilo que é do outro. Isso daí faz parte, ou esse tipo de concepção faz parte de uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado. Eu concordo com o pastor Timothy Keller, quando ele diz, bem assim, o trabalho torna-se um jeito de eu me distinguir do meu semelhante, de mostrar ao mundo e provar a mim mesmo que sou especial. É um modo de acumular poder e segurança e de exercer controle sobre o meu próprio destino. Eu lembro de um professor de ADM que eu tive na faculdade, que ele dizia bem assim, hoje eu estou em determinada função, eu não sou tal função. E a dificuldade que hoje em dia a gente se compreende como a nossa profissão como identidade própria. Nós dizemos, eu sou médico. Não, aquilo ali é o que você está exercendo. Eu sou engenheiro. Não, você não é engenheiro, você está exercendo aquela função no momento. A sua função de trabalho não define o seu caráter. O problema é que muitas vezes nós buscamos esse título para nos reconhecermos. Nós queremos um título para que as pessoas falem, nossa, tá vendo fulano de tal? Chama ele de doutor. Mas peraí, você cursou doutorado? Não. E as pessoas querem um título para poder receberem algum tipo de reconhecimento. E essa questão acaba embatendo na nossa cultura. E as pessoas têm grande dificuldade entre desligarem o campo profissional para a vida real. E muitos buscam somente as camadas do seu trabalho para mostrarem o quanto elas são importantes. Quantas crises eu já presenciei de pessoas que se aposentaram e não compreendiam mais a sua vida. Entraram num campo de depressão porque aquela pessoa que era chamada doutor no trabalho, ela teve que ser chamada pelo nome. E a vida começou. Meus irmãos, a gente não pode se esconder atrás de uma máscara, atrás de algo que nos faz ser reconhecido pelo que nós trabalhamos. Isso daí é muito pequeno. Aquilo que o reino de Deus nos convida é para algo muito maior.
É por conta desse senso de poder e de segurança que o ser humano acaba destruindo qualquer tipo de relação. Basta observar as guerras, basta observar os grandes atritos que surgem hoje em dia. Sempre está ligado a dinheiro, poder, fama. Mas será que isso deve resumir qual é a nossa vocação? Sim. Muitas vezes a gente acaba se perdendo porque a gente não compreende a nossa verdadeira vocação. Nós acabamos fazendo muitas coisas para nos provarmos ou para afirmarmos quem nós somos. Porém, meu irmão, você não precisa se provar. Você não precisa se autoafirmar o tempo todo. Deus sabe exatamente quem você é. Você é muito mais do que aquilo que você faz. Sim, muitas vezes nós compramos uma excelente casa e todos merecem ter uma ótima casa. Porém, muitas vezes a gente só compra uma excelente casa para mostrar, tá vendo? Olha o meu poder aquisitivo aqui. Olha quão eu sou bom, o quanto eu tenho um dinheiro para poder exercer essa questão. Muitas vezes a gente quer comprar o melhor carro, não por conta de comodidade, mas para mostrar status para outras pessoas. E assim por diante. Nós parecemos o Kiko lá no Chaves com a bola quadrada. Eu não sei quantos de vocês lembram do Kiko com a bola quadrada para o Chaves. Ele tinha uma bola quadrada só para tentar humilhar o Chaves. E muitas vezes nós nos comportamos como crianças mimadas, só para mostrar o quanto nós somos diferentes dos outros. Eu concordo com C.S. Lewis, quando ele diz que o orgulho é essencialmente competitivo. Sim, é competitivo por natureza. O orgulho não se contenta em possuir algo, mas em ter uma quantidade maior do que outra pessoa tem. Dizemos que as pessoas que se orgulham de serem ricas, ou de serem inteligentes ou bonitas, mas não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, de serem mais inteligentes ou de mais bonitas que os outros. Esse tipo de pensamento só destrói a nossa essência como seres humanos, pois pensamos somente em nós mesmos e esquecemos do outro. Sim, esse tipo de pensamento nos destrói como seres humanos. Portanto, eu quero trabalhar com vocês nessa manhã 3 pontos sobre o quanto o ego destrói o nosso caráter e nos distancia daquela que é a nossa verdadeira vocação. O primeiro ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa manhã é que o serviço é um convite à morte. E aqui, eu não quero nem dar um spoiler. Não adianta você ficar pensando, nossa, realmente, trabalhar, muitas vezes eu quero morrer. Não, não é isso. Eu não quero trabalhar sobre esse convite de você sentir que é um parto você trabalhar. Pelo contrário, eu quero trazer a compreensão bíblica que o serviço de um discípulo de Jesus de Nazaré é um convite à morte. E para isso eu quero reler com vocês os versículos 17 a 19, que diz bem assim: Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouça, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e crucifiquem. E no terceiro dia, porém, ele ressuscitará. No texto em questão, nós vemos os momentos que antecedem a paixão de Cristo. Sim, nós encontramos os momentos finais de Jesus antes da crucificação. Jesus estava indo para Jerusalém. A caminhada que ele estava para percorrer era mais ou menos de 40 quilômetros em subida, acima do nível do mar. E Jesus estava nessa rota final para apresentar aquela que é a maior prova de amor que pode existir. E a dificuldade dos discípulos é que cada vez mais que Jesus chega perto da cruz, mais eles fingem de demência. Sim, cada vez mais que Jesus está perto da cruz, eles têm a mente obscurecida. Parece que o coração dos discípulos estava totalmente longe dos propósitos de Deus.
Sim, quanto cada vez mais Jesus se esvazia dele mesmo, os discípulos se enchem cada vez mais de si. Enquanto Jesus ele está apontando que o caminho de um discípulo é descer, eles estão querendo subir no mais alto patamar. Sim, e esse texto retrata a terceira vez que Jesus fala sobre a sua morte. Semana passada o pastor André trabalhou um pouquinho sobre essa segunda vez. Porém, nós encontramos 3 relatos bíblicos nesse meio termo. Em Marcos você consegue encontrar as referências de Marcos 8 até Marcos 10, que é um pouquinho mais próximo, onde Jesus fala da sua morte. É interessante porque na primeira vez que ele fala sobre a sua morte, Pedrão fala, não, Senhor, você não vai morrer não. Tanto que Jesus fala, afasta de mim, Satanás. A segunda vez que Jesus fala sobre a morte, os discípulos falam, mas Senhor, mas quem é grande aqui? Quem tem esse poder de grandeza? E Jesus vai lá e repreende seus discípulos. E nesse ponto nós encontramos 2 discípulos e uma mãe completamente angustiados pela sensação de poder, nós encontramos Tiago, João e Salomé secos por essa sede de governo. Então nós encontramos esses relatos. É interessante nós vermos que enquanto Jesus liderava os seus discípulos para uma jornada de morte, nós vemos que os discípulos estavam totalmente distantes daquilo que a palavra do Senhor exortava. Então nesse trecho nós encontramos um degrau de Cristo, sim. Nós encontramos Cristo falando que é necessário que Ele morra, necessário que Ele seja entregue para os principais líderes, para os principais sacerdotes. Nós vemos que Jesus retrata e fala sobre a sua traição, sobre o seu martírio na cruz. Nós vemos que Jesus está apontando para um caminho de perseguição no Sinédrio. Porém, os discípulos estavam totalmente obscurecidos pelo seu próprio ego. Jesus estava anunciando que Ele daria fim na morte. Jesus estava assumindo a figura de um servo sofredor. Aquilo que Isaías 53 diz. Isaías 53 diz o quê? Ele diz bem assim, apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensávamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós, desviados como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entretanto, o Senhor fez cair sobre Ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas não abriu a boca. Sim, foi isso que Jesus fez. Jesus foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Jesus, por conta das nossas iniquidades, foi esmagado na cruz do Calvário. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E por conta de Jesus nós temos a plena paz com Deus. Sim, aqueles pecados que nos distanciaram do Pai, Jesus reconciliou tudo em si mesmo. E o convite que Ele faz para os seus discípulos é: morram com seu ego, venham e me siga. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e morra. É isso que Cristo está apontando. Se você quer seguir o caminho de Cristo, se liberte. Se liberte de uma vida de uma religiosidade vazia. Entenda que o caminho que Jesus aponta é um caminho de serviço. E esse serviço que Cristo está apontando é uma imitação dele. Ele é esse nosso servo sofredor. É Ele que morre para nos tirar do cativeiro do pecado. É na cruz que nós encontramos a maior prova de amor que pode existir.
Sim, Jesus estava anunciando exatamente isso. Ele estava entregando a sua vida no Calvário por causa de mim e de você. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era isso que Cristo estava fazendo. Era isso que Cristo estava caminhando. Ele estava caminhando rumo ao Calvário para demonstrar a maior prova de amor que pode existir. Ele estava se colocando na figura de servo. Sim, em resgate da vida de muitos. Jesus compreendia plenamente a sua natureza e a sua vocação. Jesus compreendia que era necessário que ele morresse para que nós tivéssemos paz com ele. Ele compreendia exatamente a vontade do Pai. Eu concordo com o pastor Jonas Madureira, quando ele diz que Jesus não veio para mostrar como um homem deve ser de verdade. Ele veio para mostrar aos homens como serem servos de verdade. Porque todos servos são homens, mas nem todos os homens são servos. Sim, Jesus veio mostrar aos homens como serem servos de verdade. Jesus nos ensina que, nessa caminhada rumo à cruz, que servir é doar a vida pelos outros. Nós cantamos isso agora, né? Eu quero ser usado como uma flecha que acerta o alvo. Foi isso que a gente cantou. A gente cantou sobre serviço. Usa-me, Senhor, enche-me, transforma-me. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Que forma de maneira é essa que te agrada, Deus? Você já se questionou disso? Porque você ser usado da maneira que agrada a Cristo está ligado à morte. Está ligado à morte do seu ego. Está ligado à morte das suas paixões terrenas. Não adianta a gente cantar da boca para fora que eu quero ser usado da maneira que te agrade, se a gente não está disposto a morrer. Sim, o serviço de um cristão está ligado à morte. É um convite à morte constantemente. E se nós não compreendemos isso que nós cantamos, a gente precisa refrear, voltar um pouquinho, ouvir de novo a música e perguntar: Deus, como o Senhor pode me usar nisso? Eu falei que eu quero ser usado, mas que forma que o Senhor quer usar a minha vida? Porque quando a gente pede para Deus usar a nossa vida, Ele vai desconstruir, Ele vai nos quebrar. E a gente cantou isso, né? Quebranta-me. E é um desafio enorme a gente cantar e compreender sobre isso, porque a gente está pedindo: Deus, destrói totalmente minha vida e faz de novo. Faz como o barro na mão de um oleiro. Destrói e faz de novo. E a caminhada de um cristão está ligada a isso. A gente pedir para Deus usar e nos mostrar a nossa verdadeira vocação. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é que o serviço cala o ego. Neste trecho, pelo menos dos versículos 20 a 24, nós vemos que os discípulos estavam presos totalmente em suas ambições egoístas. Exatamente isso. Jesus estava falando: eu vou ser morto, eu vou ser entregue aos principais líderes religiosos. E o que acontece na sequência? Chega Tiago, João e Salomé e fala: Senhor, eu quero um lugar no seu reino. Deixa que um sente à sua direita, outro sente à sua esquerda. Eles chegam totalmente desesperados diante de Cristo. Eles estavam mais preocupados com o seu ego do que com o próprio Senhor. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa, enquanto você dizia A, a pessoa te respondia B. E no final a conversa não andava, porque cada um estava falando uma coisa. E é isso que está rolando aqui. Jesus está falando sobre a função do seu sacrifício, e os discípulos estavam dizendo totalmente diferente. Eles estavam mais preocupados com seu ego. Eles estavam mais preocupados com aquilo que eles iriam conseguir ou construir aqui na terra. E muitas vezes nós chegamos aqui
diante de Deus dessa maneira. Nós chegamos, oramos, falando, Deus, eu quero isso assim assado. E nós cantamos, Senhor, eu quero ser usado da maneira que te agrade. E como que você lida sobre tudo isso? Como que você lida com aquilo que Deus está te falando e com aquilo que você quer? Porque eles estavam totalmente surdos para a palavra de Deus. Cristo está falando e os discípulos estavam respondendo uma outra coisa. Tanto que nós vemos que Jesus estava falando uma coisa bem séria. Jesus estava anunciando sobre a sua morte. Porém, parecia que eles estavam em Nárnia, no mundo da lua, ou qualquer outro lugar. Eu não lembro de quantos lembram do Lucas e Silva, no mundo da lua. Mas, muitas vezes, os discípulos estavam nisso. Eles estavam olhando o sol, olhando as plantas, os passarinhos. Daí Jesus terminou de falar, tá bom, Jesus, terminou? Agora eu quero isso assim assado. Então Jesus ele apresenta um caminho e Salomé, Tiago e João apresentam um pedido totalmente egoísta diante deles. Enquanto Jesus fala sobre entrega e dor, eles falavam sobre tronos, holofotes, riquezas, poderes. É isso que está falando nos versículos 20 a 22. Sim, o que os versículos 20 a 22 fala é o quê? Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, e essa mãe dos filhos de Zebedeu é Salomé, tá? Então, se vocês procurarem na sua Bíblia, vocês vão encontrar que a mãe dele se chamava Salomé. E Salomé era tia de Jesus, tá? Então, aqui era uma questão familiar. E então, a mãe dos filhos de Zebedeu vem a Jesus com os seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino os meus 2 filhos se sentem em lugares de honra, ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beberem do cálice que estou prestes a beber? Somos sim, disseram eles. Nós encontramos que, pelo menos nesse pedido, um pedido sem discernimento. Tiago 4:3 fala que muitos pedem mal porque eles não sabem o que pedir. E aqui estava acontecendo exatamente aquilo que Tiago 4:3 afirma. Eles tinham um entendimento totalmente distorcido sobre quem Deus era. Sim, eles possuíam uma visão triunfalista. Eles acreditavam que Cristo seria um rei terreno e eles seriam governadores. Assim como acontecia na Roma antiga. Na Roma tinha o imperador e tinha os governadores que mandavam nas cidades, nas regiões. É a forma que acontecia, César e Pilatos. César mandava em toda Roma e Pilatos mandava ali na região da Judéia. Era isso que estava acontecendo aqui. Então eles falavam, Senhor, eu quero mandar na principal cidade. Onde é a principal cidade que tem aqui dentro desse mundo inteiro? Eu quero governar Roma. O Senhor vai mandar no mundo inteiro, mas eu quero mandar em Roma. É isso mais ou menos que eles estavam querendo. Eles acreditavam que Jesus colocaria eles em posições de chefes de estados. Eles se preocupavam mais com poder. E convenhamos, uma das questões que mais deturpam o ser humano é o poder. Já diz o velho ditado que quer conhecer um homem, dê dinheiro e poder na mão dele, que você conhecerá quem ele é. E aqui é isso que estava acontecendo. Os discípulos estavam seguindo, porém eles estavam querendo poder. E aqui Jesus ele não passa pano para os primos dele. Jesus coloca todo mundo no mesmo balaio. Jesus, depois quando a gente entra lá no versículo 25, ele aponta o quê? Que todo mundo possuía essa sede egoísta. Os discípulos eles ficam revoltados, porém eles não estavam revoltados com aquilo que eles falaram. Eles estavam revoltados porque cogitaram colocar outras pessoas que não eles naquele lugar de proeminência. E muitas vezes a gente serve a Deus pensando que Deus é obrigado a nos retribuir de acordo com as nossas necessidades. Muitas vezes nós servimos a Deus achando que Deus tem um débito negativo com a gente. Deus, hoje eu cantei, então o Senhor é obrigado a fazer isso. Hoje eu preguei na igreja, Senhor, o Senhor está me devendo. Hoje eu cuidei de um projeto social lá da igreja. Senhor, o Senhor vai me pagar quando? Muitas vezes a gente chega nessa sede, nesse âmbito egoísta,
achando que Cristo é obrigado a fazer aquilo que nós fazemos. Nós achamos que só porque damos aula na IBD que Deus tem que retribuir. Só porque nós damos o dízimo na igreja que Deus tem alguma coisa com a gente. Meu irmão, Deus não tem débito nenhum com você. E outra coisa, se você serve a Deus achando que Deus tem que te retribuir em algo, tem um sério problema aí. A única pessoa que pede adoração em troca de dinheiro e poder é Satanás. Mateus 4 fala exatamente isso. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei os reinos desse mundo. Se você adora a Deus achando que Deus tem um débito com você, você está adorando outra coisa. Você está adorando um ídolo. Você está adorando um Deus falso. Você não está adorando o Jesus da Bíblia. E aqui tem um problema sério, porque isso daí revela quem que domina o nosso coração. E aí, quem dominava aqui o coração dos discípulos é o próprio ego deles. Sim. Se você estivesse comportando dessa maneira, talvez o seu ídolo seja Satanás. E quando nós estamos presos no nosso próprio ego, nós servimos a Deus de uma maneira distorcida. Sim. Basta observar o versículo 23, quando Jesus fala ou pergunta, vocês podem beber esse cálice? O cálice que Cristo está afirmando aqui é a sua própria morte. É isso que nós lemos no versículo 17 em diante. E os discípulos, lógico que eu posso, Senhor. Lógico que eu posso governar o mundo inteiro. Jesus está falando da morte e eles estão falando de poder. E Jesus fala, tá bom, vocês vão beber disso. E realmente depois eles bebem desse cálice da morte. Tiago é o primeiro mártir da igreja. É o primeiro a morrer. E João é o último, dos discípulos a morrer. Ele fica preso lá em Pátimos, quando ele escreve lá o Apocalipse por volta mais ou menos do ano 90. Todos beberam do cálice do sofrimento. Porém, naquele momento, eles não tinham a compreensão disso. Eles tinham uma compreensão totalmente distorcida, porque eles queriam o cálice da glória. O ego, ele nos inflama tanto, que nos deixa cegos para a realidade do reino de Deus. E nos deixa surdos para a sua palavra. Sim, o ego inflamado nos deixa cegos para a realidade do reino e nos deixa surdos para a palavra de Deus. Eu concordo com John Piper quando ele diz que o egoísmo é o oposto de Cristo. Sim, o egoísmo é o oposto de Cristo, é o oposto da vida santa. A escuridão do egocentrismo é o oposto de Cristo e do seu evangelho, minando todos os objetivos da vida cristã. O egoísmo, ele é autodestrutivo ainda, e ainda está em nós. O egoísmo é o oposto de Cristo e do seu reino, e ele acaba silenciando o verdadeiro sentido do serviço na vida cristã. No serviço cristão, não existe espaço para egoísmo. Não existe espaço para pensamentos arrogantes ou autodestrutivos. Pelo contrário, na caminhada de um servo, deve apontar para aquele que tem um nome maior sobre todas as coisas. Foi isso que nós cantamos também. És invencível, inigualável, hoje, para sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Muitas vezes a gente quer o nosso nome acima de tudo, e nós não queremos o nome de Deus. Mas o servo de Jesus de Nazaré está preocupado com a grandeza do nome de Cristo. E a grandeza do nome de Cristo deve ser evidenciada para todas as pessoas. Eu concordo com Timothy Keller, quando ele diz que, por meio da fé na cruz, obtemos um novo fundamento para uma identidade que tanto nos humilha para fora do nosso egoísmo, quanto é tão inflamante, segura no amor, que somos capazes de abraçar em vez de excluir aqueles que são diferentes. É olhando para a obra de Cristo na cruz que nós compreendemos a nossa vocação. Sim, é olhando para a obra e o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário que nós compreendemos a nossa verdadeira vocação. E por fim, o terceiro e último ponto é que nós precisamos compreender a nossa verdadeira vocação.
que está atrelado aos versículos 25 a 28, que diz bem assim: então Jesus reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, percebendo a natureza egoísta dos seus discípulos, ele lhe ensina que a verdadeira vocação dos seus discípulos ou dos seus seguidores está atrelada ao servir. Sim, a verdadeira vocação de um seguidor ou de um discípulo de Jesus de Nazaré está em seguir. Como a gente disse em semanas atrás, não espere uma voz mística vir lá do céu falar: fulano, você vai fazer isso. Se você compreendeu a natureza, se você compreendeu o caráter da entrega de Cristo Jesus na cruz, você é chamado para a boa obra. E todo aquele que nasceu de novo é chamado para a boa obra. Se você nunca compreendeu isso, hoje você está tendo essa informação. Pelo menos a informação já chegou para você. Agora você precisa resolver e começar a ajustar isso dentro da sua caminhada. Então Jesus aponta que o papel de um verdadeiro discípulo de Jesus é ser servo. Sim, o mundo prega que nós precisamos ter status, nós precisamos ter lugares ou posições de eminência dentro dessa sociedade. Você precisa ter o seu nome grande. É isso que acontece lá na Torre de Babel. Nós vemos o homem tentando fazer o nome dele grande. É isso que o texto bíblico está falando. Para quê? Para tentar governar o mundo. Meu irmão, a gente não é chamado para fazer o nosso nome grande. Nós não somos chamados para governar. Deus pode colocar você numa posição de liderança na sua empresa ou na sua família, porém, a posição de um servo de Jesus de Nazaré é servir. Jesus nos mostra que a pirâmide do reino é totalmente invertida. Nós construímos muitas vezes na nossa mente a ideia de uma pirâmide de sucesso. Porém, a pirâmide do reino dos céus é totalmente invertida. Quem quer ser líder, que seja servo. Quem quer ser grande, que seja o menor. Que seja aquele que doa a vida para os outros. O mundo prega para a gente que a gente precisa ser grande. Porém, Deus fala que para você ser grande, você tem que ser o menor. E aqui é o desafio para todos nós. Este é o desafio que a série nos traz. Porque quem aqui quer lavar o pé do outro? Quem aqui quer ter contato com a miséria e com a vida daquele outro que tem uma vida totalmente corrompida? Muitas vezes eu já ouvi, principalmente trabalhando com a Juba: Felipe, eu fui chamado para liderar. Tá, mas quantas pessoas você serviu esse mês? Meu irmão, se Deus está te chamando para você liderar, Deus está te chamando para servir. Uma liderança que não serve não é liderança. É um abuso. Um líder, segundo Jesus de Nazaré, é aquele que serve o seu irmão. É aquele que chora com aquele que está enlutado e é aquele que alegra com o outro. Você quer se parecer com Cristo? Seja mais humilde. Ah, não, mas Deus me falou que eu vou ser tal cargo na igreja. Tá bom, meu filho, se você vai ser esse cargo, você vai ter que limpar muito o pé. Você vai ter que ter contato com muita miséria. Você vai ter que ter contato com muita coisa ruim dos outros. Porque a posição do reino de Deus está ligada ao serviço. Ser grande no mundo é exercer domínio sobre as outras pessoas. Porém, ser grande no reino é ser o menor. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes quando ele diz que no reino de Deus, a pirâmide está invertida. A grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo. Ser grande é estar em serviço dos outros, ao invés de ser servidos pelos outros. Muitas vezes a gente acha que porque é filho de Deus,
a gente ganha uma pensão completa no hotel. Sabe? Você não precisa fazer nada. Eu estou pagando aqui para ter uma pensão completa. Meu irmão, no reino de Deus não existe isso. Você não está sendo chamado para assistir a obra de Cristo no camarote e ficar recebendo todas as regalias. Você está sendo chamado para limpar o pé do outro. Jesus aponta para um novo tipo de relacionamento entre os seus discípulos. Sim, se o mundo oferece que as relações estabelecem poder, Jesus fala que no reino dele seria totalmente diferente. Sim, tanto que ele utiliza... passa mais um slide para mim, lá no versículo 26. Ele utiliza 2 termos para poder confrontar isso. Ele diz bem o que lá no versículo 26 e 27. Entre vocês será diferente. Quem quiser ser líder, que seja servo. Palavra diáconos. A gente trabalhou bastante aqui nessa série essa palavra diácono. Quem quer ser líder, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Palavra doulos no grego. Aquele que por opção escolheu viver de uma forma de escravo para o outro. Jesus mostra que o caminho ou a caminhada no reino dele vai na contramão do mundo. Sim, Jesus nos mostra que os líderes, aquelas pessoas que cercam ele, devem lavar o pé dos outros. E é interessante ver isso. João 13 traz o relato, de Jesus lavando os pés. Nós encontramos lá em João 13 Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Porém, ninguém foi lavar o pé dele. E é interessante porque no mundo antigo, um líder, um senhor, ele possuía uma capa, ele possuía uma túnica. E o texto lá de João 13 mostra que Jesus tira a sua capa. Jesus, ele fica igual a um servo. A diferença de um senhor para um servo era a capa que eles vestiam. E Jesus fica igual a um servo. Ele começa a lavar o pé de cada um dos discípulos. Sim. Jesus mostra que quem quer seguir ele tem que ter contato com o outro. O problema é que o nosso ego não deixa. Nosso ego é que a gente quer mandar. A gente quer colocar o outro debaixo dos nossos pés e pisar. E Jesus mostra que a diferença do egoísmo para o serviço de um discípulo é o amor. O discípulo de Jesus é comprometido com o amor pelo próximo. Sim. O ego acaba sufocando o nosso amor. O ego acaba colocando a nossa vida em uma posição de superioridade, porém, o serviço e o amor pelo próximo nos coloca num lugar de submissão ao outro. Jesus muda o foco de tudo isso. O verdadeiro foco de um discípulo é o amor. João 4,18 fala bem assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Sim. Você é discípulo de Jesus? Você é chamado para amar o outro? Sim. Quando nós amamos os outros, nós reconhecemos que nós não somos superiores, mas nós compreendemos que nós somos iguais diante de Deus. Sim. Pelo contrário, nós passaremos a olhar o outro numa posição de arrogância. Cristo fez exatamente isso conosco. Deus se fez homem, se colocou numa posição de servo para que a gente aprendesse com ele como ser servo de verdade. Nosso padrão de imitação é a cruz, é a entrega pelo outro. Afinal, somente o amor é capaz de silenciar o nosso ego e nos levar a pensar em primeiro lugar no outro, não em nós mesmos. Filipenses 2,3 diz bem isso.
Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não faça nada por interesse pessoal. Não faça nada por ego, não faça nada pela sua arrogância, não faça nada por uma causa egoísta. Pelo contrário, pensem no outro com uma forma superior de você mesmo. A gente não pode entrar aqui na igreja, a gente não pode servir achando que a gente é superior ao outro. A gente não pode vir aqui pregar, ou cantar, ou dançar, ou fazer qualquer outra coisa, achando que nós somos os bambambãs de Deus, porque a gente está tendo um lugar de status. Pelo contrário, se você quer ter evidência, sirva, lave o pé, caminhe com o outro. Pelo contrário, a gente vai viver uma grande mentira, porque a gente pensa no lugar de superioridade. Um dos grandes absurdos que a reforma protestante combateu foi essa visão distorcida de um clérigo religioso. Porque a gente vê muitas coisas que tem uns lugares de pessoas são semideuses, porque elas conseguiram conquistar. Porém, se você quer seguir Jesus, você vai ter que ser um mínimo. Você vai ter que ser o menor de todos. Você vai ter que lavar o pé. Você vai ter que ter contato com aquele outro que carece. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama a tirarmos a nossa sandália e entendermos que o coração do outro é um lugar sagrado e ele deve ser tratado com reverência e cuidado. Não um lugar que a gente deve pisar no outro. Cristo deve ser o nosso supremo exemplo de amor e serviço. João 4:10, fala bem isso. Nisso consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós a expressão plena. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado o Senhor, Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, Ele nos chama para a gente amar o outro. Para a gente ser servo. Para a gente ter contato com o outro. Que o amor de Cristo seja o nosso norte. Que o amor de Cristo seja a direção pelo qual nós caminhamos. Pelo contrário, caso você esteja indo para um caminho totalmente inverso disso, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa daquilo que tem te distanciado. A vocação de todos aqueles que seguem é servir. E se você, durante essa série, foi confrontado sobre isso, se reconcilie com Deus. Coloque para exercer aquilo que Deus te chamou. Deus não te chamou para ficar com braços cruzados, mas Deus te chamou para lavar o pé daqueles que carecem. Amém?